E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o lançamento no AliExpress do Realme GT3. Pois é, para quem não sabe, o Realme GT3 é a versão global do aparelho que é o Realme GT Neo 5, né? Que foi lançado aí no mercado chinês já tem um tempo. E agora chegou aí no AliExpress o GT3, que é a versão global, que a Realme Brasil já teve com ele em mãos aqui, já teve alguns criadores de conteúdo fazendo vídeos, principalmente a respeito da capacidade absurda de carregamento dele. E eu vou mostrar para você aqui como é que tá o preço dele no AliExpress. E assim, é um smartphone que para quem procura espaço, pode ser uma boa pedida. Então, sem enrolação, eu vou mudar aqui para a nossa janelinha do AliExpress. A gente tem aqui, né, o perfil da Realme Official Store, né? E você vê aqui, poxa, James, mas o aparelho tá R$3.500, como assim, cara? Você é doido? O GT2 Pro, quando foi lançado, custava mais barato e tudo mais. Então, assim, o que acontece? Se você olhar, ambas as versões que estão aqui, né, na cor preta e na cor branca, elas são as versões mais parrudas do aparelho, ou seja, é o GT3 com 1 TB de armazenamento, 16 GB de memória RAM e carregamento de 240 watts. Ou seja, para quem quer um aparelho assim para passar muito tempo, pode ser uma boa pedida. Então eu vou rapidamente, né, passar aqui pelas especificações dele para você ver qual é a diferença. E lembrando, né, pela nomenclatura, assim, não é certo, a Realme não confirmou isso, eu estou usando a lógica de lançamento de produto. Se a gente teve no ano passado o GT2 e o GT2 Pro, né, vamos dizer assim que o GT3 ele pode ser, não vou cravar isso aqui, mas eu espero que seja, ele pode ser a evolução do GT2, então GT2, GT3, que já passa a ser um aparelho bem mais parrudo, bem mais interessante. E no segundo semestre a gente pode ver aí ainda a chegada de um possível GT3 Pro, tá? Então já vamos aí ficar com essa possibilidade na mente. Mas eu já adianto, desde que eu vi esse cara sendo lançado, sendo anunciado, deu vontade de ter um. Só não vou ter porque não tenho condição agora de comprar, mas é um cara que eu teria assim para usar como meu daily driver, né, no dia a dia tranquilo. Então o que acontece? A gente vai ter aqui, né, as especificações. Lembrando que a Realme Official Store geralmente ela vende a versão russa do aparelho, né? E nesse caso o russo ali é o mais próximo que a gente tem do global, no sentido de ele funcionar com todas as bandas aqui do Brasil normalmente, funcionar pagamento NFC, ser compatível com Android Auto, ter o idioma português nativo sem precisar de gambiarra, ter o suporte de atualização. Então é uma compra de boa. Já tive aparelho comprado aqui, o 9 Pro Plus, que inclusive tem vídeo no canal. Ele hoje está com minha irmã, vendi para ela, tá funcionando de boa, atualizando tudo direitinho. Então não é nenhum problema, tá? A questão da aquisição dessa versão. Eu particularmente, prefiro pegar uma versão russa do que pegar um aparelho chinês com um global forçado. Tanto que lá na comunidade da Realme Oficial, que o link tá aqui na descrição, tem notas, né, explicando sobre como as versões diferentes podem ser impactadas, né, podem impactar no seu uso. Mas vamos lá, como você viu, né, o Realme GT3 ele tem esse mote aqui, né, tem esse lema, a velocidade para o máximo, e ele traz o carregamento atualmente mais rápido, né, disponível aí nos smartphones, que é de 240 watts. E sem falar que ele tem esse design futurista aqui muito bonito, tanto a cor preta quanto a cor branca são interessantes. Infelizmente, a cor roxa disponível no GT Neo 5 não foi trazida para o GT3, né, para a versão global, porém são cores muito bonitas e eu teria tranquilamente qualquer uma delas, sendo que a minha preferência é a cor branca, tá? E ele tem esse design aqui com esse LED, né, que você pode personalizar a notificação com diversas cores, ele é RGB, e essa pegada aqui, né, com a transparência mostrando o processador, que é o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Então já fica aí, né, na cara que ele é um smartphone poderoso. Então ele tem, né, o carregamento SuperVOOC de 240 watts, então vai carregar rápido pra caramba. Ele tem uma tela com 144 Hz de taxa de atualização, então pra galera dos games aí vai servir muito bem. O processador, né, como eu mencionei, o Snapdragon 8 Plus Gen 1. A parte aqui da transparência, né, com o LED, ele tem 25 cores RGB que você pode personalizar.
Então, por exemplo, uma cor para sinalizar quando a foto está sendo feita, uma cor para notificação do WhatsApp, outra para notificação do Telegram e por aí vai, né? Você pode personalizar à vontade. Aqui a questão, né, do armazenamento, 1 TB de armazenamento mais 16 GB de memória RAM, espaço assim para você passar anos sem problema. Ele tem, né, o sensor da câmera principal é um Sony IMX890 com OIS, né? Então promete ser interessante. Ele tem algo que muitas pessoas que, por exemplo, vem da Xiaomi sente falta em outros aparelhos. Então ele tem um infravermelho inteligente para você usar ele como controle remoto, né? Então tá bem legal. E aqui a questão, né? A primeira carga rápida de 240 watts do mundo, poder de carregamento máximo possível para carregadores do tipo C, né? Chegamos ao pico e essa é a nossa bandeira. Sendo que no GT Neo 5 ele tem duas versões de carregamento, a versão de 150 watts e a versão de 240. Então na versão global, que é o GT3, a Realme resolveu botar tudo lá em cima e aí ele traz as especificações máximas disponíveis, né, no GT Neo 5. Então aqui, ó, 100% em 9 minutos e 30 segundos, ou seja, em menos de 10 minutos você consegue carregar 100% da sua bateria. Como eu menciono sempre nos vídeos aqui, eu uso geralmente, como eu tenho o Realme GT Master Edition, né, uma linha sem massa, a linha sem alça do sucesso, ele tem um carregamento de 65 watts e para mim já é o ideal, assim, para o meu estilo de uso. Carrega, né, em cerca de meia hora ali. Tô trabalhando aqui, gravando o vídeo, quando vou olhar já tá carregado. Imagina você carregar 100% do aparelho em 10 minutos. É coisa de doido, velho. O Realme fez um feito muito interessante aqui. E vamos dizer assim, é salvação para quem tem a rotina agitada, né? Plugou, carregou, vai pra rua e tá feito. Então aqui, ó, carga de 30 segundos. 30 segundos de carga equivalem a 2 horas de chamada, 3 horas de reprodução musical ou 1 hora de reprodução de vídeo, né? Lembrando que ele tem aí os mecanismos de segurança, né, para poder manter esse carregamento aí idealizado. Então ele é certificado pela TÜV Rheinland, né? A Realme já desde o GT2, GT2 Pro, ela vem trazendo essa certificação nos seus aparelhos, né, para realmente mostrar para o consumidor que todos os testes são feitos, que eles criam mecanismos para que a bateria ela tenha uma vida útil, né, prolongada. Tanto que geralmente os aparelhos, principalmente esses mais premium, eles costumam vir com uma certificação de fluência, né, da TÜV Rheinland, que não digo que é fluência, mas de fluidez, na verdade, né, que garante aí que pelo menos durante 4 anos você vai conseguir usar ele tranquilamente, sem nenhum gargalo, sem nenhum engasgo, né? Então aqui a primeira certificação de alta potência, né, da carga rápida segura aqui da TÜV Rheinland, uma bateria durável que no caso retém 80% da capacidade mesmo após 1.600 ciclos de carga, beleza? Então no caso, ó, ele tem aqui, ó, 3 chipsets de carregamento máximo, né? O cabo de carregamento de 12A ultra rápido com um mini carregador de componentes duplos GAN. Então ele está mostrando aqui, né, 3 componentes aqui. Um telefone que ele chama aqui de Pulse Design, né? Eu tô fazendo aqui os termos de acordo com a tradução. A tradução aqui foi o Google Tradutor, mas basicamente, né, esse LED aqui é a novidade desse aparelho, que justamente ele é extremamente personalizável para a galera dos games, né? A gente sabe, RGB dá mais FPS. Então ele fica com uma pegada, né, bem mais interessante no sentido visual. Então, por exemplo, ele mostra aqui, enquanto está carregando, por exemplo, ele pode acender o LED roxo, chamadas recebidas, um LED branco, notificações, um LED verde, contagem regressiva para a câmera, né? Se botou lá no timer, ele vai ficar piscando o LED aqui na cor vermelha. Então, tudo isso você pode personalizar. E essa transparência aqui, ela é justamente uma transparência funcional, né? Ele não é como aconteceu no Mi 8 Explorer Edition, né, da Xiaomi, que é um efeito apenas visual. Nesse caso, eles construíram um aparelho para que a carcaça dele realmente fosse transparente no ponto onde o processador está instalado. E ele mostra, né, ele evidencia aqui o Snapdragon 8 Plus Gen 1, né? No caso, o aparelho ele tem uma pegada mais fosca, né, como você pode ver, mas a case o módulo da câmera, ele é feito no material mais brilhante para dar esse contraste visual, essa harmonia visual, né? Como você vê aqui, ó, na cor branca, que eu teria tranquilamente, porque o aparelho está muito bonito. Então a curvatura, né, a pegada do aparelho é uma curvatura de 54,2 graus, que segundo a Realme é a curvatura perfeita, né, para você pegar e ter uma
anatomia bacana. Ele tem aqui um chipset dedicado para tela. Então, nesse caso, esse chipset, na verdade, ele é responsável por trabalhar a fluidez do movimento, né? Se eu não me engano, o GT Neo 3 ele tem uma tecnologia parecida e que é um processador realmente dedicado para a tela. Então, ele vai deixar a movimentação mais fluida. Nos jogos, ele vai dar ali uma certa estabilidade na movimentação, né? Vai manter ali a taxa de frames num nível bacana. E tudo isso aliado ao processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, né? Então, alto desempenho com baixo consumo de energia, um processador, né, feito pela TSMC em 4 nanômetros, processador que é extremamente elogiado, né, a galera que usa aí gosta bastante, garante aí 30% mais de eficiência da GPU em relação à geração anterior. Nesse caso aqui, ó, o chipset dedicado, né, melhor desempenho dos jogos da categoria com atraso reduzido ao jogar jogos com alta taxa de quadros. Então, é um chipset dedicado para tela, né? Aqui no caso também é a questão da memória RAM, 16 GB. Então isso aí você não precisa nem dobrar, né? Se você tiver aí a RAM Plus, né? A Extended RAM, vamos dizer assim, você não precisa nem dobrar porque é 16 GB, pelo amor de Deus, né? Modo GT 4.0. Então prioriza a experiência de jogo perfeita, travando a taxa de quadros ideal enquanto trabalha nos bastidores para manter a temperatura sob controle. Então desde desse carinha aqui do Realme GT Master Edition, na verdade desde o Realme GT original, né? A Realme tem um modo dedicado que é o modo GT, que quando você aciona ele prioriza o desempenho do aparelho para que você consiga ter uma jogatina mais bacana. Então ele pega tudo que está em segundo plano e, né, congela ali, trava, deixa o smartphone focado na tarefa de reproduzir os seus jogos, né, de rodar os seus jogos ali de maneira mais eficiente, tá bom? Então ele tem aqui o modo adaptativo. O modo GT adaptativo ele se adapta aos seus hábitos de uso, otimizando a taxa de desempenho, né, e temperatura, a taxa de quadros e temperatura, renderização heterogênea da GPU, processamento gráfico super otimizado traz gráficos superiores com consumo reduzido de energia e a estabilização de quadros AI 2.0, né? Bloqueios de taxa de quadros estáveis ideais, reduzindo o consumo de energia, adaptando-se de forma inteligente às suas necessidades e o tempo de uso real, né? No caso aqui, ó, uma tela Ultra AMOLED com taxa de atualização de 144 Hz, né? Então aqui, ó, é certificada de toque sensível SGS com 144, feito com material de exibição luminescente T7 Plus, líder da indústria, com o PWDime, né, com escurecimento de alta frequência de 2160 Hz, que é aquela questão, né, que a variação de tela em ambientes, né, claro, escuros e tudo mais, ele vai ser bem mais suave, você não vai perceber ali aquela flutuação, né, dos pixels. Resolução de 2772 por 1240, 450 pixels por polegada, né, a densidade de pixels, e 6 taxas de atualização otimizadas para uma exibição. Então ele mostra aqui, né, 6 taxas de atualização. É uma tela que tem uma resolução equivalente aí a 1,5K, né, 1K e meio. O sistema de resfriamento mais avançado da indústria, né, então o sistema aqui é de microcavidade de grafeno, então ele mostra aí, né, 8 camadas, 4.500 mm². Enfim, para quem joga, resfriamento aí tá garantido. Ele tem o Matrix Antenna, né, que é aquele sistema que estreou justamente no GT2 Pro, onde as antenas elas são distribuídas ao redor do aparelho, então não importa de onde você esteja segurando, ele sempre vai estar buscando o melhor sinal para você. Então ele tem aqui, ó, o Rede, né, Game Smart, que no caso ele pré-carrega dados para trazer uma redução dramática na queda, né, de velocidade, e aceleração turbo de jogo. Concorrência de dados e tecnologia de encaminhamento de prioridades combinam-se para trazer uma redução significativa no atraso do jogo. Então ele está mostrando aqui, né, a questão da bateria, uma bateria de 4.600 mAh com esse carregamento de 240 watts. Também tem um algoritmo de inteligência artificial para ajudar na economia de bateria. Então ele vem aqui, ó, a câmera tripla nesse caso, principal, ultra-wide e macro, sendo que a principal é de 50 megapixels, né, com o Sony IMX890 e OIS, né, então estabilização no hardware.
O hardware de 50 megapixels combina com o nosso software de câmera mais avançado de todos os tempos, com suporte ao OIS, né, que é a estabilização óptica, e ao EIS, que é a estabilização eletrônica, para aumentar o nível de experiência fotográfica. Ele traz aí o algoritmo Hypershot 2.0, né, que é uma tecnologia desenvolvida pela Realme e que vem sendo usada, né, no Realme GT2 Explorer Master Edition, também no 10 Pro Plus, no 11 Pro Plus, se não me engano. Então ele combina, né, uma velocidade maior, um algoritmo que controla a qualidade de imagem, um algoritmo também de controle, né, de movimentação e de cores, né? E com isso você vai ter aqui mais clareza, mais cores e mais detalhes na imagem. Ele está mostrando aqui algumas amostras, e se a tradução não estiver errada aqui, até 300 fotos por minuto. Não sei, né? Mas se você deixar ali no burst, realmente ele vai dar uma, vamos dizer assim, ele vai dar uma saraivada de fotos, né? Então não é tão longe assim da realidade. Nesse caso, ele falando, né, do motor anti-shake, então é um dispositivo, né, de estabilização, para que você não perca fotos aqui, porque, eita, borrou, mexi aqui, borrou, tremeu. Então você vai ter fotos sempre nítidas, né, sempre estáveis. A questão do modo de rua 3.0, né, o modo urbano 3.0. Então, novos filtros, novas capacidades fotográficas, maior velocidade, né, de foco, de clique. Então, o modo urbano geralmente ele já é, para quem usa Realme, ele é um modo assim, você abre a câmera e automaticamente você passa para o modo urbano, que você consegue fazer fotos bem legais com ele, lembrando que ele tem estabilização eletrônica de imagem, entre outras coisas, né, que é o DIS, que é o Digital Image Stabilization. Já vem embarcado com a Realme UI 4.0, vem com Android 13, mecanismo tátil, né, então ele traz aí um feedback, né, de vibração bem mais interessante. No caso, o desbloqueio de digital é na tela, alto-falantes duplos com Dolby Atmos, e basicamente é isso, né? Então, falando aqui do preço, já que eu tinha mencionado aqui no começo, mas de maneira vaga, ele está saindo atualmente, né, esse vídeo está sendo gravado no dia 14 de junho, ele está saindo por R$ 3.573,76. Porém, a loja está dando aqui um cupom de desconto de R$ 510, então ele vai sair aí por 3 mil e pouquinho, sendo que é um aparelho de 1 TB de armazenamento, 16 GB de RAM. Se eu tivesse com dinheiro agora disponível, eu pegaria para trazer para o canal. Mas lembrando, tá? Eu tô fazendo esse vídeo por informação. Lembrando que no momento aqui no Brasil a questão de importação ela tá um pouquinho complicada, principalmente com relação a taxas e tudo mais. Então assim, certifique-se de que se você for comprar o aparelho, que o vendedor coloca o seu CPF, né, lá na descrição tudo certinho, que ele declare o produto com o máximo de detalhes. Se você não quiser que ele declare o produto real, mas que ele coloque uma descrição lá, que é um aparelho no valor tal, né, é por sua conta e risco. Eu particularmente quando compro não faço nada, só dou essa observação do CPF, porque geralmente, né, se não vier com CPF, não vier com documento atrelado, automaticamente o pacote volta. Tiveram relatos lá na comunidade da Realme a respeito disso. E justamente se prepare para a taxa, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, já falei em lives com colegas e tudo mais. Importação, você não pagar a taxa é exceção, não é regra. Então você comprou, você tem que se preparar para pagar uma taxa. Ultimamente as taxas andam altas, mas se der como é que se diz? Se você tiver, né, todo o processo direitinho e a taxa vier no patamar bacana, compensa bastante, porque hoje qual o celular que você compra com R$3 mil que tem 1 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM, né? E se você gosta aí da Realme, da proposta, com certeza vai valer bastante a pena. Então, Mobgrafista, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado de conhecer o Realme GT3, né? Como eu mencionei, teria tranquilamente na cor branca, faria aí uso, né, bem legal dele aqui. Se bem que eu não sou muito dos jogos, né? Ia ficar subutilizado, mas eu comecei a jogar Mortal Kombat Mobile aqui. Então pelo menos um jogo eu jogaria. Mas deixa aí nos comentários o que você achou do aparelho. Se você tá querendo comprar, se você tá ali namorando, se já tá vendo reviews na gringa, se tá esperando um possível lançamento nacional. E vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobgrafando.